Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Guilherme, antes de você apresentar quem que a gente vai ter o nosso bate-papo, eu quero agradecer à Academia do Barista, O Emanuel lá, o Emanuel, né? a Isa. Muito obrigado, viu? Eles são amigos do convidado aqui. E eles fazem um café gostoso aqui no Academia do Barista, aqui no centro de Santos. Recomendo, hein? Recomendo lá, recomendo. E não é só lá. café não, eles trouxeram, Eles tem trouxeram salgadinho, café, chocolate, uma série de salgados, coisas aí. docinhos. Muito Passem lá bacana. que vai ser muito bom pra vocês, viu? E agora, Guilherme, quem que vai ser o nosso Convidada. convidado e quem que a gente vai fazer o bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com o Dr. Matheus Paiva, que é especialista em câncer de próstata e coordenador de cirurgia robótica na Santa Casa de Santos, sendo assim um dos pioneiros dessa modalidade de cirurgia aqui no Brasil. Bom, eu tenho certeza que a gente vai descobrir bastante sobre a jornada dele e também sobre o avanço dessa tecnologia por aqui. Então vamos pro papo. Doutor Matheus, muito bem-vindo, tudo bem com você? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Vai ser um bom papo. Eu tenho Que certeza bom. também, É. eu sou muito grato aí, desde que nós entramos em contato com você, sempre foi muito atencioso e acho que vai ser enriquecedor essa conversa, né, hoje aí pro pessoal. Mas para começar, doutor Matheus, assim, até pro pessoal te conhecer mais, né, Uhum. a gente depois vai entrar nessa parte da cirurgia robótica, né? Sim. Tô curioso pra caramba, um monte de coisa, tenho várias perguntas, mas a gente queria conhecer um pouco a sua história, como começou, a questão da medicina, quando você teve esse desejo, né, de... Legal. Se foi desde pequenininho. Legal. Sou Matheus Paiva, tenho 38 anos, gaúcho de Porto Alegre, torcedor do Grêmio, fanático. gremista. Olha só, veio de E... branco e azul. né? Sempre. Todos os dias. O pessoal pensa que é uniforme. E minha mãe é médica. Meu avô é enfermeiro. E era o sonho do vô ser médico e ele passou essa paixão. Ele era militar e enfermeiro, coordenador do curso de sobrevivência na selva. Minha avó professora, né, uma mulher nascida na década de 40 com doutorado, né? Então o estudo sempre foi prioridade lá em casa. E minha mãe é médica, ela tinha outra profissão antes, da professora de química, e me teve no segundo ano de faculdade. Já estava na época de ter filho, ela resolveu fazer mais uma faculdade. Então você começou desde cedo ali na faculdade, Isso, né? então, assim, eu estava presente na formatura da minha mãe, estava presente nas festinhas da faculdade, e quando minha mãe era residente, eu já passeava pelos corredores do hospital e tudo. Então, eu cresci nesse ambiente de hospital. Então, quando chegou na época de vestibular, foi uma escolha meio natural, que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Pensava, talvez, cheguei a passar no concurso para aviador, pensava em bombeiro, mas sempre relacionado a alguma coisa ao salvamento, a essa área de lidar com gente. Depois, a gente mudou aqui para São Paulo, fiz a faculdade aqui, fiz a minha residência de cirurgia geral em Taubaté, e depois a residência de urologia no Hospital Federal dos Servidores, lá no Rio de Janeiro. Depois da residência, fui fazer a especialização em cirurgia robótica e em câncer, né? Inicialmente nos Estados Unidos, depois tive condições de morar na França, na Bélgica e na Alemanha. Lá nesses países foi para Para fazer a formação em cirurgia robótica. Poxa, legal. E aí, quando era 2017, a gente estava lá fora, minha esposa engravidou e ela resolveu voltar para o Benjamin, que é o mais velho, nascer aqui no Brasil. E nós voltamos para Santos, que é a cidade natal da minha esposa. Estamos aqui até hoje. Olha, quantos anos? Tem 6, mas 6 vai anos. fazer 6 anos. Vai fazer Olha 6 só. anos agora em agosto. É isso. Em resumo, é isso. Legal, perfeito. E a gente queria conhecer... e você decidiu escolher por essa área da urologista, né? Uhum. O que te fez escolher justamente essa área? Olha, minha história com a urologia começou como paciente, né?
Então, aos 15 anos eu fui operado de causas urológicas, tive o primeiro contato ali com a especialidade, já achei interessante. Depois, na faculdade, eu entrei mais inclinado para a área da minha mãe, que era oncologia clínica, eu gostava muito, estudava muito, mas quando a gente começa a conviver na faculdade, a gente começa a perceber as aptidões, né? E desde o início eu gostei mais da área de cirurgia, né? Dentro das áreas cirúrgicas, a urologia é uma área que tinha muito acesso à tecnologia, que é um assunto que me interessa muito. Tinha muitos procedimentos cirúrgicos, mas também tinha uma área vasta de consultório. Então, eu percebi que nessa especialidade eu podia ser um médico completo, não só aquele médico que só opera, não aquele médico que só faz exame, não aquele médico que só fica no consultório. A urologia é uma área muito ampla que nos dá possibilidades de fazer de tudo, né? Então, a gente tem consultório, a gente tem exames diagnóstico, tem um monte de cirurgias. Dentro das cirurgias, você tem cirurgia de pequeno porte, cirurgia de 10, 15 minutos, tem cirurgias de 12 horas. Então, é uma especialidade que amplifica os horizontes para que a gente escolha o que se adequa melhor e tudo. Essa cirurgia de 12 horas, você fica direto nela, não? Fica direto, né? Graças a Deus, a tecnologia, o estudo, a gente tem diminuído muito, né? Por exemplo, essa cirurgia que a gente fazia em 12 horas era uma cistectomia com neobexiga, retirada da bexiga, pegava o intestino, construía uma bexiga nova, conectava os rins nessa bexiga nova, conectava na uretra novamente. Era uma cirurgia muito trabalhosa, muito artesanal. Hoje em dia, aqui com o robô, a gente tem uma média de 4 horas e meia, 5 horas dessa cirurgia. Já tivemos pacientes bem magros, com doença inicial que a gente fez em 3 horas e 45, 4 horas. A gente vê alguns professores que desenvolveram técnicas para acelerar essa cirurgia. Então, ao redor do mundo já tem gente fazendo em 4, 5 horas. Mas, às vezes, mesmo com todo esse desenvolvimento, essa cirurgia atrasa um pouco, porque tem um monte de detalhes. Eu acho que, eu não sei, né? Posso falar, tá falando errado, mas acho que cada corpo também é... Exato. Você encontra então, ali, né? A anatomia do paciente, o estado da doença, o quanto você precisa avançar. Então, tudo isso faz parte. A fase que o cirurgião está do seu treinamento. E como você falou em robô, explica para quem é leigo, para um leigo, o que é a cirurgia robótica, assim? A cirurgia robótica é uma cirurgia que ela não tem nada de automação, né? O robô nada mais é do que uma possibilidade de estender o braço do cirurgião, né? E estender esse braço refinando os movimentos, melhorando a delicadeza, a destreza, melhorando a visão. Então, o robô é uma ferramenta que foi inventada para melhorar e prolongar os movimentos do cirurgião. No cenário inicial que ele foi desenvolvido era um cenário de guerra em que os médicos não queriam ir para o fronte de batalha, realizar a cirurgia e acabar correndo o risco de serem atingidos também por bombas, por armas. Então, essa era a necessidade, que o médico tivesse um braço no fronte, um braço à distância, sem correr risco de vida, né? E precisava ser uma ferramenta que com o treinamento fosse fácil de acoplar no corpo humano. E aí, por exemplo, os soldados mesmo acoplariam para que o médico na base conseguisse realizar. Então, o conceito de cirurgia robótica, além de refinar os movimentos, surgiu com a ideia de fazer uma cirurgia que fosse remota, né? E aí, no início, eles fizeram, o delay não era aceitável, né? É isso que eu até ia perguntar, porque já faz um tempo já que então foi criado. Isso aí, pelo menos na década de 80 já... E naquela época, a internet, essas coisas... Não era o que é hoje, né? Nossa, então era meio demorado então mesmo. Tinha um delay ali de 2, 3 segundos, e esse delay considerou-se inicialmente inaceitável, porque um vaso grande sangrando 2, 3 segundos é bastante sangue que pode sair e tudo. Então, inicialmente, abandonou-se essa questão de fazer a cirurgia remota, e aí passou a se desenvolver o treinamento, né?
e o robô acabou não indo para as guerras e ficando como uma ferramenta de melhora da qualidade cirúrgica, da destreza do cirurgião, e fazer com que aquilo fosse minimamente invasivo, né? Em vez de você fazer um corte para acessar um órgão, você colocar pequenos furinhos, colocar a máquina para dentro da pessoa. Do lado de fora, o cirurgião faz os movimentos, a máquina imita os movimentos lá dentro, e isso faz com que o paciente não seja submetido a corte, que não tenha sangramento, que tenha melhora da visão, que tenha filtro de tremores, filtros de movimento. E hoje, essa tecnologia avançou de uma maneira tal que já existe inteligência artificial com equipamentos sendo testados que a área nobre, o robô te avisa que você não pode ir ali ou dispara algum tipo de aviso para o cirurgião que aquela área é uma área nobre que não deve ser mexida. A área nobre, desculpa, seria o quê? Tipo, essas coisas? Ou não? Exato, por exemplo... Uma artéria? Não sei a cirurgia mais comum robótica realizada no mundo é a cirurgia de próstata. Tá? A gente sabe anatomicamente que na lateral da próstata passam os nervos que são responsáveis pelo controle urinário, a continência urinária, e pela potência sexual. Se você lesar esses nervos, né, é um conjunto, são nervos, artérias e veias que passam na lateral da próstata, são responsáveis por essa área tão nobre para o homem. Se você tiver uma lesão cirúrgica nessa região, o paciente vai ficar com dificuldade em controlar a urina e ficar com dificuldade em ter ereções, né? Então, hoje em dia você já tem filtros, né, em alguns aplicativos de inteligência artificial que o robô te avisa quando você está chegando próximo dessas áreas. Além disso, mesmo que você não utilize esse tipo de filtro, a visão no robótica já é 3D, Full HD, com 10 a 40 vezes de aumento. Então, aquilo que você não enxergava a olho nu... Nossa, agora tá perfeito para... Você enxerga de um tamanho bem grande. Isso faz com que o cirurgião já consiga enxergar o que ele vai preservar, o que ele não vai preservar. E além disso, hoje em dia nós temos equipamentos que você acopla no robô e que ele vai classificar a atuação do cirurgião. Então, o tempo que você levou, o quanto de sangramento aquele paciente teve, em quais etapas você perdeu mais tempo, quais foram as tomadas de decisões que você tomou e qual a qualidade daquela tomada de decisão. Então, hoje em dia, você consegue acoplar mecanismos no robô que te dá um score, né? E isso vai ser interessante para o futuro, para o paciente ter direito a escolher que tipo de médico que ele quer que atenda. Você quer o RD que ele acerta em 70% das decisões? Você quer o Jean que acerta em 80% das decisões? Ou você quer o Matheus que acerta em 90% das decisões? Oh, legal isso aí. Então, eu acho que o início da cirurgia robótica, agora associada com a inteligência artificial, vai fazer com que você troque um paradigma importante na saúde, em que o médico não vai mais ser escolhido pelos contatos que ele tem, pelo relacionamento interpessoal, pelas questões políticas, e sim pela performance real da capacidade que ele tem de gerar benefício para o seu paciente. Então, agora em 2019 teve um congresso na Bélgica chamado O Futuro da Cirurgia, e era isso a discussão, o quanto a análise dos bancos de dados pode refinar a técnica, o quanto isso pode ser utilizado para o treinamento e quanto isso pode melhorar a qualidade e a performance da cirurgia. Vai chegar um momento que você vai ter tanta correção, né, tanto feedback para o cirurgião do que ele está fazendo certo, o que ele não está fazendo certo, onde ele pode melhorar, que a gente vai ter uma geração de cirurgiões que acertam todos acima de 90% das decisões. Então, a robótica traz isso, traz mais do que tudo a democratização do conhecimento e da cirurgia, né? Além disso que você acabou de falar, também pode ser útil pro próprio médico, né? Porque, eu errei, eu acertei 70%. Sim. Aonde eu errei? Aonde eu tomei decisões erradas?
Isso. Vou melhorar nessa parte. É isso até, também, né? Até hoje não foi dessa forma que quem está no mercado aprendeu. Isso é uma tecnologia que vai vir para as próximas gerações, mas a gente já consegue se avaliar, né? A qualidade do nosso serviço consegue ser avaliada. Eu estive na Bélgica e me submeti à máquina, muita gente não quer se submeter. Eu me submeti à máquina, a máquina separou ali em 40 e poucas etapas, e ali ele aparece ali depois as etapas verdinho, verdinho, verdinho. Eu me lembro que a etapa 9 apareceu amarelinho, e aí dizia, daí quando você clica ali, né, já depois da cirurgia, dizia que eu tinha perdido mais tempo do que a média das pessoas naquela etapa, e que eu tinha perdido 3% mais de sangue do que até a porcentagem do que a média, a quantidade que sangra, entendeu? E ali eu consegui entender, porque também a inteligência artificial são banco de dados, né? Então, eles tinham nutrido ali com tantas mil cirurgias de um determinado modelo, né? Uma parte disso é porque eu tenho uma técnica que eu faço a mesma cirurgia um pouquinho mais por baixo da próstata e não pela frente. Então, naquela etapa que se esperava que fosse pela frente, foi... Então, com o passar do tempo, também o dado precisa ser corrigido e vai ser possível com que o cirurgião se corrija. Quando você aperta naquela área que está amarela, automaticamente aparece o vídeo da pessoa que melhor fez aquela etapa no mundo. Então ela já te ensina qual que é a maneira correta, qual que é a maneira correta de fazer. Então, e isso pode ser, claro que tem questões éticas envolvidas, mas isso você pode escolher se o seu perfil é um perfil aberto ou um perfil fechado. Pode aparecer só um número lá. Pode aparecer um codinome, RD. E pode aparecer lá, Matheus tá fazendo esse tempo assim, né? Então, nessa linha de tecnologia que a gente trabalha, né? Com esse conceito de que todos os dias você tem algo a evoluir, de que a correção vai virar uma coisa comum no dia, então não vai ter mais aquela questão do ego, eletronicamente nós seremos corrigidos e as máquinas vão nos entregar aquilo que a gente precisa melhorar. E eu acho que isso também vai permitir com que a simulação fique tão real que a hora que aquele cirurgião estiver com um paciente real, o paciente não vai ser vítima da curva de aprendizado, né? Aquele cirurgião vai ser possível estabelecer o momento que ele pode passar a operar pessoas. Entendeu? Nossa. Então... E existe diferença, assim, de robôs, assim, no mundo? Tipo, tem um robô Ultra Power que faz mais coisas do que Existe. A gente começou de trás para frente, né? Quando você vê a história quando você vê a história do carro, né? Era uma carroça... Eu pensei num carro mesmo, assim. Era uma carroça... Aí depois você vê os primeiros carros automatizados, aí você vê aquele Ford D, Ford 40 e tal. Hoje em dia, a gente vê um carro de Fórmula 1, uma McLaren, uma Ferrari. Na cirurgia robótica, nós começamos com a Ferrari, né? Então, é claro que o robô teve diversas etapas de desenvolvimento, mas esse robô que a gente tem no Brasil, que é mais utilizado desde 2008, é uma Ferrari. É um robô que tem um funcionamento quase que perfeito, que tem filtro de tremor, que refina movimento, que é delicado. E agora estão surgindo outros robôs e é super interessante que a maioria dos robôs que estão surgindo não chegaram com a mesma qualidade, né? Não chegaram com a mesma qualidade, com a mesma destreza, com o mesmo refinamento técnico, com o mesmo refinamento... O que a gente percebe é que, às vezes, a empresa nova, ela adiciona uma questão mais de tecnologia. Por exemplo, isso que eu estava falando da inteligência artificial, da correção, do cirurgião recebendo um aplicativo, o feedback de como foi a sua cirurgia, e não só ele mesmo achar foi boa ou ruim, mas ter um equipamento que consiga julgá-lo. Se você for ver os robôs novos, eles já vêm com isso. Eles já vêm com essa tecnologia. Mas eles não vêm com o mesmo movimento, com a mesma delicadeza para realizar a cirurgia. E isso continua sendo o principal, né? Você falou a qualidade da ferramenta que você consiga executar a cirurgia é mais importante
do que a correção do que aquilo, se aquilo tá certo ou não. A ferramenta que você fala vai a pinça, alguma coisa assim, ou ou imita a mão humana? A mão? É o... Acho que tem um vídeo, né? Dá pra mostrar o vídeo? Eu sempre Daí carrego, hoje eu não trouxe. Mas assim, o robô você tá dentro de um console, se quiser botar aí no vídeo, ó, isso é um console robótico, ó. Legal, hein? O cirurgião fica com a cabeça ali dentro e tem 3 sensores nos dedos, né? Volta lá, dá pra voltar? Dá pra voltar. Não sei se... Não, aí tá, esse vídeo tá ótimo, ó. Você vai ali, ó, aí, pausa aí. Ó, você vai pausar ali, ó. Você vai ver que o cirurgião tá com sensores, ele utiliza 3 dedos e essa máquina vai replicar o movimento do cirurgião dentro do paciente. Então ele vai imitar e o cirurgião consegue ajustar a velocidade do delay, né? Então você consegue fazer no modo rápido, que é praticamente em tempo real, você mexeu, a máquina mexeu, e você consegue botar 1,5 milissegundo ou 3 milissegundos de retardo. Isso serve para aquele cirurgião que está se adaptando à máquina, ele vai fazendo mais lento. Então você se movimenta, a máquina se movimenta, um ajuste. E quando você vai evoluindo no treinamento, você faz praticamente em tempo real. Ali você tá com um monitor ali dentro da cabine? Que você tá ali você tem uma imagem em Full HD e 3D, você coloca... Ele tem como se fosse um binóculo, assim, né? Que são 2 olhos, você bota um olho em cada. Caramba. E a visão é uma visão 3D Full HD, melhor do que o olho humano, né? Nossa. Quando a gente abre... zoom e tudo, com zoom de 10 a 40 vezes, com a câmera que vira para baixo, para cima, muda a angulação. E aí você vai fazer os movimentos, vai repetir. Pode passar, Guilherme, ali o vídeo. Vocês vão ver que isso aí é a estrutura da sala, ó. Então, esse em azul seria o paciente, branco é o robô que a gente chama que acopla no paciente, o carrinho do paciente, e aí são os colegas, os auxiliares. Aquilo tudo é braço do robô, é isso? O robô são 4 braços. Então, um braço fica a câmera e outros 3 braços são comandados pelo cirurgião. Então, a gente comanda 3 braços mais a câmera. Com aquele console, nós movimentamos os 4 braços do robô. Então você acaba tendo um braço a mais, além da câmera, um braço a mais para poder fazer... Tem um braço a mais. Acabou a briga do cirurgião com seu auxiliar. Que era o que ficava pedindo... Exato. Pô, segura mais firme, apresenta, puxa pra cá, puxa pra lá. E o cirurgião também brigava com o cirurgião auxiliar que fazia a câmera. Pô, você não tá filmando onde eu tô querendo ver na cirurgia laparoscópica. Nossa. Agora eu comando a minha câmera... Eu comando o braço auxiliar e a tensão e a tração que vai fazer na estrutura e comando mais os 2 braços que eu tô fazendo a cirurgia em tempo real. Então, o cirurgião comanda 4 braços. E aí os auxiliares, a gente usa mais 2 trocáteres para ele jogar uma gaze lá dentro, para ele me dar um fio para eu fazer uma sutura. E ali você vai falando com eles também. Então, por exemplo, você vai falar, dá um... E aí tem o sistema integrado da sala e tem o sistema no robô. Então, o que eu falo dentro do console... Tem um microfone ali próximo para eles ouvirem o que está sendo conversado e a gente vai se comunicando. Chega um tempo que a equipe está tão habituada que não precisa mais falar nada, né? Eles já sabem qual que é o próximo tempo, o que você quer naquele momento. E... Quem são esses 2, por exemplo? Esses 2 são 2 cirurgiões urologistas, né? Que também são cirurgiões robóticos, mas são médicos auxiliares que vão dando os elementos que eu vou solicitando, né? Os materiais que eu vou solicitando. Uma cirurgia precisa de quantos cirurgiões, mais ou menos? Ou varia? Assim, obrigatoriamente precisa ter um cirurgião ali na barriga, um cirurgião no console, precisa um instrumentador, que é aquela pessoa que... Porque assim, as ferramentas que eu vou utilizando vão alterando as pinças. Então, eu tenho tesoura... Eu tenho Maryland, tenho Prograsp, eu tenho fenestrado, com conformações diferentes, com usos diferentes e com tecnologias diferentes. Então, eu tenho bisturi monopolar, bipolar, harmônico, então diferentes tipos de pinças e tecnologias que, dependendo do momento da cirurgia, eu solicito para o auxiliar e ele vai colocando. Ele coloca no braço... Ele conecta no robô. Né? Legal. Ele conecta no robô e aí a gente vai movimentar, aquilo vai entrar dentro do paciente e eu vou passar a utilizar. E tem, então, um instrumentador ou uma instrumentadora cirúrgica que vão
vai entregando essas pinças para o colega que vai manipular o robô. Precisa também um anestesista, precisa pelo menos uma enfermeira dentro da sala que cuida de todo o processo, precisa também de um auxiliar de enfermagem que também pega a veia, ajusta, nos ajuda e ajuda também o anestesista. Então é no mínimo isso, umas 7 pessoas. Umas 6, 7 mais o doutor, isso, né? No mínimo umas 6, 7 pessoas para a cirurgia acontecer. Então aquela teoria de que a máquina tira o emprego das pessoas, não, pelo contrário, para você trabalhar com esse nível de refinamento, esse nível de detalhe, esse nível de qualidade, você precisa de mais pessoas para fazer a máquina. No caso aqui da Santa Casa, nós ainda temos um engenheiro clínico, que é um técnico em engenharia, às vezes alguns são engenheiros mesmo, formados, que eles cuidam de todos os equipamentos, né? Então, antes da cirurgia começar, eles testam todos os equipamentos, eles testam o robô, eles testam o console, eles testam o carrinho de visão, eles testam todas as televisões, eles testam o carro de anestesia, eles testam o ar-condicionado da sala. E aqui na Santa Casa, o nosso protocolo, ele permanece dentro da sala cirúrgica enquanto o procedimento está ocorrendo, né? Alguns hospitais são poucos que vão em diversas salas. Aqui o engenheiro fica dentro da sala conosco. Então é uma equipe bem grande, bem robusta. Você pega num sábado, tem 15 pessoas na sala. É bem interessante. Então dá mais emprego. Dá mais emprego e exige mais também. Exige mais, né? Você estava falando o robô, vamos supor, não sei. Você está lá fazendo a cirurgia, de repente treme a mão, alguma coisa, espirra, coisa assim. E acontece o robô também ou ele tem um controle? Ele tem alguns filtros que ele consegue identificar o que é movimento e o que é tremor, o que é movimento involuntário. Essa função, para mim, estava só no manual até o dia que lá na Bélgica eu tive a oportunidade de... Alguns robôs têm 2 consoles, aquele console que o cirurgião opera. Alguns... Volta ali para nós, Guilherme. Quando a gente tá ali nesse momento, tem alguns robôs que a gente tem o console duplo. São 2 desses acoplados, né? Então, com um cabo de fibra ótica, eles são conectados. E aí você tem uma ferramenta que chama Give, que você determina qual console é o comandante, e você dá 1 braço, 2 braços, o movimento inteiro para o console auxiliar, né? Isso é uma ferramenta que serve para treinamento. Eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia com um médico italiano, e já com mais de 80 anos, e ele é super famoso, a gente vê os vídeos das cirurgias. Quando a gente percebeu no intraoperatório, a gente percebeu que ele tinha Parkinson na mão esquerda. E quando você vê as cirurgias dele, você não percebe nada de tremor, você vê a máquina extremamente precisa, né? E ali, naquele dia, eu pude ver que realmente existe um filtro de movimento e de tremor que é eficaz, porque a mão dele tremia muito, mas só aquilo que é movimento contínuo a máquina reproduzia. É super interessante. Tem diversos mecanismos de segurança também. Por exemplo, ela na lateral aqui da face tem um detector de infravermelho de temperatura. Então, se o cirurgião desmaia, tira a cabeça, ou fica desatento, alguém fala e ele tira. A partir do momento que o seu olho não tá, a máquina não mexe, né? Então a gente tem uma almofada que encosta a testa e tem esse sensor de temperatura que verifica se a gente tá ali. Se você colocar um boneco e encostar e não tiver uma artéria aqui pulsando, o robô não vai se mexer, né? Se você tem um desmaio, né, uma síncope, um cirurgião passa mal, o cirurgião se distrai, a máquina não se mexe, né? Isso é importante também para, num caso de um sangramento, né? Sangrou, você vai lá, pegou aquele vaso que estava sangrando, você segurou. Quando você tira a cabeça, o robô vai ficar lá. Então você vai, enquanto você planeja como que você vai fazer,
você não está fazendo força física. Então dá um pause ali Ele pausa. Então, enquanto você está com as suas faculdades mentais e físicas destinadas em resolver o problema, que fio que você vai querer, qual material, qual a pinça que você quer utilizar para reparar aquela alteração, o robô está lá fazendo a força física por você. Né? Nossa, então é uma tecnologia fantástica. O robô hoje em dia pode fazer todo tipo de cirurgia ou são algumas específicas? Esse robô que a gente tem aqui na Santa Casa, já tem muitos aqui no Brasil, é um robô que serve geralmente para cirurgias de cavidade. Então, dentro da cavidade pélvica, cavidade abdominal, torácica, cirurgia cardíaca, cirurgia de cabeça e pescoço, são cirurgias que se faz com esse robô. As cirurgias oculares, existe um robô específico. As cirurgias de coluna vertebral, também existe um robô específico. Então, o robô mais eclético é esse aí, que se consegue fazer mais coisas, é esse. Mas existem alguns robôs que já fazem outras áreas de atuação que esse não atua. Tem país, que o melhor robô é de determinado país? Por exemplo, você falou Bélgica, eu sei que você foi para a Alemanha também. Minha formação maior foi na Alemanha, né? Onde eu fiquei maior período na Universidade de Leipzig. Isso hoje em dia é globalizado, né? A empresa é americana, a tecnologia é alemã, o escritório fica na Holanda, né? Então é uma coisa globalizada, mas a empresa detentora dos direitos é uma empresa americana. Existe robô alemão, existe agora 2, 3 robôs chineses, existe um robô inglês, tem diversos robôs surgindo no mercado. Eles ficaram com 20 anos com patente, agora a patente foi quebrada há 2 anos, e os outros robôs estão surgindo. Existe robô japonês, coreano. Os chineses estão investindo muito em retomar o motivo que a cirurgia surgiu. A cirurgia surgiu para ser feita à distância, remotamente. Então, eles têm investido muita tecnologia em fazer a cirurgia no 5G. Recentemente, agora dia 7 de junho, eu estava na Itália, participando de um congresso de cirurgia ao vivo, e foi realizada a cirurgia mais distante. Então, o cirurgião estava lá conosco na Itália. Eu acho que vi, apareceu no jornal. Foi feita uma cirurgia com 8 mil quilômetros de distância. Nossa. Então, 8 mil quilômetros? 8 mil Tudo quilômetros. pela internet? Tudo pela internet. Mas eu até ia te perguntar, então, e se a conexão cai? Então, essas primeiras cirurgias, o que está sendo provado é que é possível, né? Mas os cirurgiões que fizeram as primeiras cirurgias, primeiro foi uma cirurgia com 1.000 quilômetros, depois eles fizeram 1.300 quilômetros para testar o delay. A primeira eles fizeram um cirurgião numa cidade com um console conectado, um outro cirurgião da confiança dele numa cidade na metade do caminho. Com outro console? Outro console. E ele enviou mais 2 cirurgiões pro local. Se falhasse a comunicação, eles iam assumir a cirurgia e concluir. Então, tudo isso está sendo feito com a máxima segurança para o paciente. Mas é preciso testar o quanto de tecnologia a gente tem e o que a gente consegue fazer. Então, inicialmente foi isso, depois eles fizeram com uma distância um pouco maior, de 2.000 quilômetros, e agora foi feito da Itália para a China com 8.000 quilômetros de distância. Agora dia 7 de junho de 2024. E deu certinho. Deu certo, não teve delay. O delay foi 0,13 milissegundos. Nossa. Então foi praticamente tempo real. Caramba, legal, hein? Ô, doutor, não quer comer não? De novo, agradecer aí a Academia do Barista. Vamos provar aqui. Vamos ver o que o Emanuel mandou pra gente. Coisa aqui. Eu sou cliente já do Emanuel. Né? O Emanuel é fera demais. Olha. Ô, Guilherme, quer um aí, Guilherme? Pega aí. Ó, tem até Guilherme. Docinho aí, corta metade aí. Ó. Pega aí, tem uma... Mandar um beijo pra Isa também, esposa do Emanuel. Pega aí. Foi ela que trouxe. A Isa que trouxe. A Isa que trouxe. Até a Isa que... acho que a Isa... Tem mais pessoal que faz, né? Uhum.
Os docinhos aí, muito bom. Eles são maravilhosos. O nosso curso de cirurgia robótica que a gente teve lá na Santa Casa, inclusive com a presença de convidados internacionais, o pessoal da Academia do Barista esteve lá com a gente, fazendo um cafezinho de primeira categoria para todos os participantes do curso. Foi muito bom, muito legal, hein? E o café deles é bom, hein? É muito bom. Eu não posso contar aqui onde que ele pega esse café, senão os concorrentes vão correr logo para pegar no mesmo lugar. É, né? Mas o café é bom. É, né? Tá certo. Espera um pouquinho. Calma aí, Guilherme. Se engasgou, Guilherme? É isso aí. Então, doutor, quanto a... Você estava falando da distância, tudo que não tem delay. Como que as máquinas são preparadas para falta de energia, alguma coisa assim? Boa pergunta. É praticamente impossível você instalar um sistema robótico sem um gerador associado, né? Apesar disso, caso de falha do gerador, o robô tem uma bateria que dura em torno de 10 minutos. Tá? É o tempo suficiente para você desacoplar o robô ou terminar uma etapa da cirurgia que você está fazendo e esperar com segurança ou restabelecimento da cirurgia ou a conversão para outra técnica. Para o gerador, né? Talvez? Exato. É o tempo suficiente. Então, a gente vê esses geradores de hospital, são geradores potentes, no máximo em 30 segundos ele já assumiu e colocou. Então 10 minutos é tempo que dá e sobra para você restabelecer a energia e terminar a cirurgia. Mas existe essa bateria de 10 minutos para você... Já aconteceu alguma vez de estar no meio da cirurgia? Já aconteceu. Em diversos hospitais. Então, às vezes falta energia. Você para ali naquele momento que você está, em alguns segundos você volta a seguir com a cirurgia. E é um mecanismo que funciona. Inclusive aconteceu a gente no curso ao vivo aqui, com transmissão, cirurgiões participantes, a gente aqui na Santa Casa, cirurgiões na Itália, na Alemanha, um alemão aqui de corpo presente, e aí teve uma falha de luz aí. E a gente testou ao vivo como que funcionava a bateria. Funciona, né? Aí funciona. Daí falaram, isso aí era tudo um teste aí. Isso aí fazia parte da... Só pra mostrar pra vocês que funciona. É verdade. Legal. Os equipamentos eu sei que são todos de fora. Sim. No Brasil, já tem algum investimento, assim, para... Porque eu sei que brasileiro é muito inteligente. Sim. Tem já cientistas brasileiros ou engenheiros brasileiros desenvolvendo alguma tecnologia brasileira para isso? Não que eu tenha conhecimento. É um investimento muito caro para se fazer. Eu participei do desenvolvimento de um robô lá na Alemanha. E essa fábrica foi comprada por um investidor russo que agora retirou, né, do mercado antes de lançar, depois de investir um dinheiro assim estratosférico. Então é uma tecnologia cara, é uma coisa que não pode falhar em nada, porque está lidando com vidas. E o que eu percebo que o pessoal do Brasil tem feito é tentado desenvolver técnicas, estudar formas de utilizar esses robôs que tem no mercado, né? Esse robô da principal empresa que ele já tem 107 ou 110 no Brasil, unidades, né? Se você considerar que os outros robôs concorrentes tem mais uns 10, então a gente já tem em torno de 120 robôs no Brasil funcionando. Honestamente, não sei se eu investiria tempo e dinheiro em desenvolver um robô, sendo que a gente tem um robô que funciona muito bem no mercado e talvez se fosse mais inteligente a gente pesquisar mecanismos de financiamento disso no SUS, políticas de saúde, fazer estudos para ver o quanto a cirurgia robótica economiza, porque quando você avalia só o preço da máquina, só o custo da máquina, é lógico que é mais caro você comprar do que não comprar, qualquer coisa.
qualquer coisa. Eu posso ir a pé, posso comprar um carro. Comprar o carro é mais caro. Quando você avalia que o tempo de internação é menor, que o sangramento é menor, que a taxa de transfusão é menor, que a taxa de infecção é menor porque você não tem cortes, você tem microincisões. Quando você calcular todo esse efeito, talvez seja economicamente viável você oferecer cirurgia robótica. O que sai mais caro? Um paciente que fica uma semana internado, que tem um corte enorme, que precisa trocar 3, 4 vezes curativo por dia, que aquela ferida vai infectar e você vai ter que entrar com antibióticos, que aquele paciente vai ter um sangramento e você vai ter que fazer uma transfusão sanguínea. Ou um paciente que você faz uma cirurgia agora, às 19 horas, e amanhã às 6 horas da manhã ele está apto para ir para casa. O que gasta mais? Se você for ver o preço da pinça, o preço do robô, é claro que a cirurgia robótica gasta mais. Se você for ver custo-efetividade, é necessário que se faça esse estudo, né? Se for o custo-benefício, então é o robô, então é melhor. Exato, né? Então é isso que a gente espera das autoridades brasileiras, que façam esse tipo né, que comprem robôs para utilizar na rede pública e que comparem o paciente utilizado a técnica tradicional, aberta, o paciente que é submetido à técnica laparoscópica e o paciente que é submetido à técnica robótica. Enquanto não houver um estudo que seja um estudo confiável nesse aspecto, é muito simplório você dizer que essa tecnologia é cara, né? O preço da máquina é caro, mas o quanto isso traz de benefício? Por exemplo, no caso da próstata, um paciente que ficou com incontinência urinária, tá? Que vai ficar trocando fraldas, que vai ficar fazendo fisioterapia por 2, 3 anos, que talvez vai precisar de 1, 2, 3 cirurgias reparadoras para consertar a continência urinária. O tempo que esse cara está afastado do trabalho, quanto isso custou para a sociedade, né? Quanto isso custou para o governo? Esse paciente que está em idade produtiva, afastado de suas atividades, recebendo um INSS, longe da... Então, quanto isso custa para o Estado? Esse cálculo que a gente precisa avaliar. Hoje, o SUS... Existe essa cirurgia robótica pelo SUS? Existe. Eu tenho um projeto desde 2012 no INCA, né? Todos esses robôs no SUS, a maioria está associada à FAPESP, que é o órgão de pesquisa do governo federal. Então tem um no INCA, tem um ali no Hospital das Clínicas de São Paulo, tem outro no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e agora com essas... como é que eu posso falar? Com essas organizações sociais de saúde, quando o governo terceiriza a administração de determinada unidade pública para uma unidade de saúde privada, então algumas dessas unidades privadas estão colocando os seus robôs privados à disposição do sistema público, né? O caso, eu acho que é o Hospital Mboi-Mirim, hospital público, e o Hospital Santa Catarina, também na periferia de São Paulo, que estão com robôs públicos. Mas vale ressaltar que esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que está sendo utilizada para pesquisa. Então não basta a gente ir lá e falar assim, eu tô com um problema que a resolução é robótica e eu quero me tratar dessa forma. Então, essas coisas o governo financia para pesquisar se isso realmente é custo efetivo e tudo. Então, esses pacientes eles participam de protocolos, eles assinam termos que dentro das possibilidades de tratamento tá lá a cirurgia aberta, tá lá laparoscópica, tá não fazer nada, tá fazer radioterapia, tá fazer quimioterapia e até mesmo a cirurgia robótica. Então, aquele paciente se submete a um leque de opções e o robô faz a randomização e determina qual paciente vai para cirurgia, qual paciente vai para outro tipo de cirurgia. Mas já existe um movimento dessa cirurgia começar a trabalhar no Sistema Único de Saúde. Você falou lá no sul, com essa enchente, foi afetado? Alguma coisa assim? Eu não tive informação Eu tenho muitos amigos, inclusive... a gente estava fazendo o curso aqui 1º de maio. 1 e 2 de maio a gente fez o curso aqui na Santa Casa. E tinha
Tinha diversos colegas lá de Porto Alegre, de Passo Fundo. E eles... eu sei que alguns que ficaram mais por aqui tiveram dificuldades até para voltar, aviões desviados e tudo. Eu vi alguns hospitais, filmagem de alguns hospitais com as enfermarias, com UTI cheia d'água, mas não sei se algum roubou efetivamente, exato. Tomara que... Esperamos que não, né? Eu não tive essa notícia. Sim. E você estava falando mais de estudos para o governo financiar mais, tudo. Já tem, esses estudos em andamento? Sim, ou ainda... principalmente o pessoal do Hospital das Clínicas de São Paulo tem diversas linhas de pesquisa. Tem um outro colega que é o Gustavo Guimarães, que é um cirurgião robótico e urologista, que também já tem linha de pesquisa nisso. Eu acho que em breve nós vamos ter informação sobre a custo-efetividade da cirurgia robótica Mas isso é que assim, uma coisa é o cirurgião, o cientista decidir pesquisar, né? Acho que o que falta também as autoridades, o governo também incentivarem esse tipo de pesquisa, o governo contratar esse tipo de pesquisa, contratar as pessoas certas para pesquisar, o governo estabelecer um protocolo. Acho que isso aí vai ser uma coisa que vai ser bom para todo mundo. Tem país que é bem avançado nessa questão robótica? Por exemplo, Estados Unidos é até exagerado, assim, né? Tem robô em tudo Tem quanto é robô lugar. em todos os hospitais, né? Não em todos os hospitais, mas em muitos hospitais, né? Tem robô que está subaproveitado. Alguns hospitais investem muito em parque tecnológico e eu tive o ano passado participando de cirurgias ao vivo em Estocolmo, na Suécia. E, se eu não me engano, o hospital tinha 5 robôs e tinha uma média de 3 cirurgias por dia. Né? A gente tem aqui hospitais no Brasil que tem um robô e fazem 6 cirurgias por dia, né? Nossa. Então, a gente sempre... O robozinho trabalha pra caramba. O robô, quando avisam pra ele que ele vem pro Brasil, ele já vem chorando. Aqui o pessoal pisa fundo. Aí tem que ter um engenheiro mesmo ali dentro da sala, né? Pra 6 cirurgias. Né? Então, a gente vê que tem robôs que trabalham muito aqui, tá? Então, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior o parque tecnológico do hospital, menos a máquina é utilizada, né? Eu acho que o ideal seria um meio termo, né? Da máquina ser utilizada e também você ter o recurso necessário. Não em abundância, porque uma máquina parada ela fica obsoleta, ela também dá manutenção, então a gente tem que cuidar com a gestão desse custo, mas que tivesse bem desenvolvido seria adequado, né? Com um cálculo bem... Você falou 110 máquinas, mais ou menos, robôs que tem aqui no Brasil. 120, mais ou menos, 110 da mesma marca e mais umas 10 de novas marcas. E quantos doutores são especializados, assim, para fazer a cirurgia robótica aqui no Brasil? Tem ideia? Hoje em dia a gente tem muita gente certificada, viu? Muita gente certificada. Não tenho ideia nos números. Eu lembro que em 2018 nós tínhamos em torno de 80 na minha área tinha 80 urologistas certificados, né? Agora eu não tenho esse cálculo exato, mas tem bastante gente. A certificação está sendo... O importante é ressaltar que, assim, a certificação é uma licença. É uma licença, igual a gente tira habilitação para dirigir carro. Nem todo mundo que tem habilitação para dirigir carro sabe dirigir. Sim. Então, a gente precisa separar quando fala sobre isso. Eu sou um educador nessa área. Eu já treinei mais de 100 colegas na área de urologia para executarem cirurgia robótica de qualidade. E a certificação é uma coisa, o treinamento é outra. Tá? Então, você ser certificado, você ter uma habilitação para exercer determinada função, não significa que você tenha qualidade e competência para fazer aquela função. A qualidade e a competência para você fazer aquela função é no treinamento.
E aí a gente tem algumas formas de realizar o treinamento. Tem o colega que vai ter os seus pacientes e vai chamar uma pessoa mais experiente, vai realizar os procedimentos com segurança e depois de um determinado número de cirurgias ele vai ter uma qualidade de cirurgia para fazer sozinho, para seguir sua vida, né? Essa tutoria, esse aconselhamento desse colega se chama proctoria, né? Que é uma coisa que, no meu caso, eu vou para diversas cidades no Brasil, sento do lado do cirurgião e ofereço orientação, né? A gente costuma brincar que você não vai ensinar anatomia para o cirurgião, nem ensinar ele a operar, porque ele já sabe fazer isso. Pois você vai ensinar ele a utilizar uma ferramenta nova para ele realizar a cirurgia dele, né? O que eu falo para eles é o seguinte, o Messi sabe jogar, não sabe? Sim. E da mesma forma tem um técnico do lado de fora dizendo para ele faz isso, orientações, faz isso, faz aquilo, o time precisa jogar dessa forma. É exatamente a mesma função que um proctor de cirurgia robótica faz. Enquanto o cirurgião faz a cirurgia, ele conversa com o anestesista, ele conversa com os cirurgiões que são auxiliares, ele conversa com a instrumentadora, ele ajusta o robô, ele dá orientações e informações para aquele cirurgião que está na curva de aprendizado para que a cirurgia seja feita da melhor forma. E ele também é uma segurança que, se em algum momento a cirurgia travar e o cirurgião não esteja com a habilidade finalizada para concluir aquele procedimento, ele vai assumir e vai completar o procedimento. Você já fez bastante isso, de ficar do lado já? Isso. Tenho mais de... Meu currículo tem mais de 600 proctorias, né? Mais de 600 cirurgias que eu estive do lado do colega para que ele realizasse cirurgia. Por isso que você vai para fora do Brasil bastante para se especializar ainda mais, é isso? Isso é uma pergunta interessante. Não era esse o objetivo, né? Quando eu optei por sair do Brasil, o objetivo era resolver o problema do meu paciente e do meu consultório. Então, eu vou fazer uma especialização que vai ser boa para mim e vai ser boa para o meu paciente. O paciente vai chegar, eu vou ter competência para realizar a cirurgia na maneira minimamente invasiva que existe, que é a cirurgia robótica. Então, eu tinha uma dificuldade de aprendizado aqui. Tinham poucas pessoas que faziam, as pessoas estavam com as agendas lotadas, alguns estavam ocupados, outros não tinham interesse em ensinar. E aí a alternativa que havia naquele momento era você sair do país e realizar uma formação fora e voltar ou ficar lá. Quando eu voltei, eu percebi diversas pessoas me procurando para realizar um ensino aqui, né? Pessoas que já têm um consultório lotado e que não tinham disponibilidade de fechar o consultório, pessoas com filho pequeno, com família recém-estabelecida que não havia possibilidade de saírem do país. E então, eu descobri uma profissão nova quando eu voltei, que era ensinar a cirurgia robótica, né? Não era esse o objetivo quando eu saí, mas foi minha principal fonte de renda quando eu voltei. Porque tinha um monte de gente que gostaria de fazer aquela formação que eu fiz, mas que por alguma circunstância da vida não tinham condições naquele momento de fazer isso. E aí minha principal profissão no início virou isso, de ensinar como que é a cirurgia, montar programas de cirurgia robótica, né? Aqui na Santa Casa eu que fiz todo o projeto, né? Na época foi estabelecida uma equipe ali que a gente tinha próximo de 100 pessoas trabalhando e eu coordenava essa equipe para que fosse feito ali qual o tipo de piso, qual que é o peso do robô, em qual elevador que ele passa, tudo, né? São muitos detalhes. Que tipo de energia que precisa passar, qual que é a voltagem que o robô funciona, que tipo de equipamentos a gente precisa, que temperatura que o robô... Então, isso foi uma coisa que eu aprendi e que eu trouxe essa expertise para ajudar pessoas, inclusive hospitais, a montarem serviços de cirurgia robótica. Então, e aí, voltando à pergunta inicial, então existe essa forma de aprender, que é você ter um cirurgião experiente do seu lado, que entende da tecnologia e que pode passar o conhecimento e que também, no momento de dificuldade, possa assumir a cirurgia. A outra forma é você fazer uma especialização, um fellowship, seja fora do país. Hoje a gente já tem alguns lugares no Brasil, inclusive aqui na Santa Casa, a gente tem 2 vagas por ano para pessoas que querem se especializar nisso e que ficam aí, abrem mão da sua vida
do seu consultório e ficam ali com a gente aprendendo. E você dá aula A pra gente eles. dá aula, a gente dá simulador, a gente edita vídeos, né? A gente discute a cirurgia, eles participam de todas as etapas do processo, desde seleção do paciente, qual o paciente ideal, avaliar o exame, saber como que o robô funciona, qual que é a tecnologia, como que acopla aquele robô no paciente, como que faz os furinhos ali, né? Que a gente chama de orifícios dos trocáteres, como que você faz um auxílio cirúrgico, como que a máquina funciona, quantas horas de simulador você tem que fazer, então... O simulador, como funcionaria o simulador? O simulador você coloca a cirurgia para acontecer, só que ela... Não tem a pessoa ali. Só que não tem a pessoa. Mas ele fica como... Lá você fica vendo como se fosse uma pessoa. Tem a anatomia, tem os órgãos dentro, tem e também tem os métodos, os exercícios, né? A gente tem uma caixinha lá que é como se fosse um xadrez, que você vai movendo as peças. Então, em vez de uma pessoa, você está movendo peças que são lúdicas, né? Aqui, nosso centro cirúrgico não é um centro cirúrgico para humanos, não tem. Mas, por exemplo, quando eu morava na Bélgica, a gente tinha 10 robôs de treinamento do lado da universidade de veterinária. Então, nós operávamos porcos, cachorro, né? E aí tem o veterinário, era o anestesista, então ele sedava o nosso paciente e a gente fazia. Aqui é um centro cirúrgico humano, então o máximo que a gente consegue fazer é simulados. Então, a gente consegue trazer uma próstata impressa numa impressora 3D, em algum polímero parecido, um rim, e aí ele faz em simulação. Hoje em dia tem modelos que você corta até sangrar, o rim sangra, né? Caramba! E é simulado, não é de verdade. Você vê os vídeos, você pensa que é que é um órgão de verdade, que é um órgão de verdade. Legal. Já aconteceu assim às vezes tem pessoas que são avessos à tecnologia. Sim. Vai um paciente, às vezes, talvez, com mais idade, chega e fala, não, no robô eu não confio. Já aconteceu. Já aconteceu. Dele falar, confio mais na tua mão do que na mãozinha do robô. Mal sabia ele que a mão do robô é a minha mão com filtros diversos, com segurança e até proporcionalmente, né? Meu palmo tem 28 centímetros, né? Daqui a aqui. O robô tem 3 milímetros a mãozinha dele, né? Então é muito diferente até a proporção, a delicadeza, né? Uhum. Mas aí você conseguiu convencê-lo de... Não. Não? Não, vai ser... Não. Tem pacientes que são inconvencíveis. Né? São inconvencíveis. Eles te escolhem como médico, mas eles querem escolher o que você vai fazer com eles. É super interessante. É uma questão de cultura também, né? Acho que até o pessoal mais velho, principalmente, né? Se acostumar com a tecnologia, às vezes é meio complicado. A grande maioria, a gente não tem nenhum grau de dificuldade, né? Aquela época que tinha uns ataques cibernéticos, a gente teve muito problema do paciente achar, doutor, alguém vai invadir. O hacker invadiu o sistema. É verdade. Agora conta um pouquinho sobre isso daí. Tem risco de... Não tem o menor risco. Não tem Nem quando é feito à distância? Agora, mas isso está acontecendo agora. Eu tô te falando dessa informação de 7 de junho agora, né? O que eu vou te falar? A hora que transmite o dado, deve existir alguma forma de... barreiras, né? Protegendo, firewall, né? Exato. E também deve existir alguma forma de romper isso. Mas assim, para você executar a máquina, você tem que ter no mínimo um console da cirurgia para reconhecer, né? Você fazer um movimento assim, não vai ser com um teclado apertando uma tecla que esse movimento vai ser realizado. Aquela de joguinho, né? Então, talvez o que o cara consiga fazer é derrubar o sistema, derrubar a conexão, né? E o pessoal perder a conexão lá. Agora, conseguir movimentar, ele não vai conseguir movimentar. Mas aí tem toda a estrutura... Tem toda a estrutura. E eu acho que o grande ponto é isso. A tecnologia avançou de uma maneira tal que em todo lugar do mundo você tem uma pessoa treinada, né? Antes você tinha que, para assistir uma cirurgia aberta, você tinha que ir lá,
pedir licença, romper uma série de etapas para depois você subir num banquinho e tentar ver alguma coisa na cirurgia. O aprendizado era terrível. Hoje em dia, as cirurgias estão filmadas, estão no YouTube, estão em congressos ao vivo. Então, assim, a velocidade do aprendizado vai ser muito diferente também. Então, todo lugar do mundo vai ter alguém com capacidade para realizar a cirurgia, né? Então, eu quero fazer com RD. Tá bom, aí você vai contratá-lo, ele vai fazer a cirurgia à distância. Mas isso não vai impedir que no seu local, na sua cidade natal, se já chegou um robô, se já chegou esse tipo de tecnologia, que você tenha um médico competente no seu local, né, para realizar aquela cirurgia. E de quanto em quanto tempo, assim, você e os outros doutores precisam se reciclar? Porque a tecnologia aumenta diariamente, acho né? que é contínuo. A pessoa que escolhe trabalhar nesse nível de qualidade técnica, de excelência, ele tem que estar todo dia envolvido, né? É uma coisa que eu falo muito com o pessoal que eu faço treinamento. Aquilo ali tem que ser a sua... por exemplo, cirurgião robótico de urologia. Aí se você quer fazer todas as etapas da urologia, né? Então você quer cuidar de incontinência urinária, você quer operar a fimose da criança, você quer operar o cálculo. É possível sim, porque a gente tem informação para isso e porque a gente faz coisas mais complexas. Então, teoricamente, você fazer uma coisa mais simples é um pouquinho mais fácil. Mas é um grau de refinamento tão grande que fica difícil com que o profissional, se você tem 1, 2 casos por mês, 3 casos por mês, não vale a pena você continuar investindo dessa forma. É muito melhor, quando você tem esse tipo de caso, você encaminhar para aquele cara que faz isso todo dia, né? E da mesma forma, eu faço cirurgia robótica. Tem algumas cirurgias que eu já não faço há um bom tempo. Então, o paciente chega para mim no consultório, eu falo, olha, procura aquele amigo ali que ele vai fazer isso aí melhor, porque é o dia a dia dele, né? Então, precisa ter o cirurgião precisa ter esse bom senso, esse discernimento de saber que é uma técnica difícil, é uma máquina que ela é intuitiva, mas que precisa ter adaptação, né? E que o ideal para o paciente, para o cirurgião, que seja aquela pessoa que tem mais experiência para fazer aquilo ali. Então, se o cirurgião não for o estilo de vida dele, se não for o motivo... Então, o refinamento é diário. Eu chego em casa, eu assisto os vídeos das cirurgias que eu operei durante o dia. Então, eu pego aqueles pacientes que estão com um resultado ótimo, eu edito os vídeos e reassisto várias vezes e uso aqueles vídeos para dar aula. Então, por que esse paciente teve um resultado nota 10, esse aqui teve um resultado nota 9, esse aqui teve 9,5? É claro que tem a função do paciente, a saúde dele, a anatomia dele, mas tem também o critério técnico que precisa um refinamento diário. Então, é muito engraçado quando você está ensinando pessoas mais novas e você fala assim para ele, quantas horas você fez de simulador essa semana? Poxa, eu já tenho mais de 400 horas de simulador. Cara, tenha 1.000, tenha 2.000. Enquanto você continuar respondendo dessa forma, você ainda não está pronto para sentar nessa máquina e realizar as coisas com excelência, porque é uma necessidade de refinamento tão grande que a quantidade de horas dedicadas é quanto você conseguir, né? Então, é isso. E mesmo na questão científica, a gente está falando sobre a questão técnica. Quando você fala da questão científica, quantos artigos um profissional precisa ler para se manter atualizado, né? Então, tem estudos aí que falam que para você ser um urologista atualizado, você precisa ler 1.000 artigos por mês, né? Então, você ia ficar só lendo artigos, você não ia mais trabalhar, não ia mais ter consultório, não ia ter família, não ia trabalhar. Então, ou ter uma leitura muito dinâmica. Né? Exato. Então, o que você precisa fazer? Cada vez mais, você precisa se especializar numa área menor, né? Então, se eu quiser ser um cirurgião robótico, mexer com o robô, e aí eu também quiser cuidar da infecção urinária, né? Então, cada dia surge um antibiótico novo, com que bactéria que é aquele antibiótico. Então, assim, a gente sabe o razoável, que aquela droga serve para esse tipo de bactéria, que a maioria
isso aqui vai atuar, e tal, mas eu não consigo me manter atualizado enquanto os antibióticos são lançados, qual a resistência bacteriana, tudo. Então, assim, cada vez a gente vai escolher nichos menores para ser especialista, né? Eu tinha um professor meu que dizia que o cara mais especialista vai ser aquele que sabe tudo sobre nada. Cada vez a gente vai estudar mais uma área menor para se manter atualizado. É a ideia que o nosso podcast quer trazer. Fala a ideia do T. Que sim. Lá... Não, acho que talvez o doutor já até escutou, né? Que é, na verdade, conhecimento em T. Como você saber de tudo um pouco, mas ter o principal, né? Uhum. Que é você ser especializado em uma área só. Sim. Isso que é o mais importante. É isso que você acabou de falar. Isso aí vai ser a alternativa. Ou você estuda uma área e se dedica e se mantém atualizado nela, ou você não vai saber nada de tudo. É melhor saber tudo do nada. É verdade. Faz sentido. Doutor, falando um pouco assim, questão do tecnologia e o câncer hoje em dia, né? Uhum. A tecnologia avançou porque ainda é um tema muito assustador para as pessoas, né? Sim. Sempre quando eu escuto alguém falando, ontem mesmo estava falando com uma pessoa, ela mencionou que descobriu que estava com câncer, fica com uma... eles ficam todo... É normal, né? Parece uma pena de morte, né? Exato. Mas de anos atrás para hoje, avançou muito, né? A questão da cura. Sim. Olha, vou falar só sobre a minha área, o que a gente estava falando. Não adianta ficar falando de coisas que não entende. Só na urologia, da uro-oncologia. Um câncer de rim diagnosticado abaixo de 4 centímetros, a chance daquele paciente falecer em virtude do câncer é próximo de 0. Um câncer de próstata em fase inicial, graduação 1, 2 e 3, a chance de cura pós-cirúrgica é em torno de 98%. Né? Por isso que é importante realmente fazer os exames. O importante é o diagnóstico precoce. O importante é você visitar o médico regularmente. O importante é o médico ter a consciência, conversar com o paciente, ver quais outros profissionais que ele está... Por exemplo, o paciente passa comigo. Eu sei que o câncer coloretal de intestino não é minha área, mas eu sei que é uma doença frequente. Então, se o paciente passa comigo, ele tem mais de 60 anos, ele veio fazer a rotina da próstata. Você fez a sua rotina com o clínico geral, com o gastroenterologista? Há quanto tempo o senhor não faz uma colonoscopia? Há quanto tempo o senhor não faz uma endoscopia? Então faz parte que esse paciente, ao passar comigo, eu faça essa triagem e, olha, então calma aí. Além da rotina urológica, além do ultrassom do abdômen total, além do ultrassom dos rins, além do exame físico, além dos exames de laboratório, eu vou pedir também uma endoscopia para o senhor, vou pedir uma colonoscopia. Né? Então faz parte do profissional. E por isso que quando a gente se especializa, fica mais difícil você atuar, por exemplo, na rede pública, né? Vamos entrar por uma questão filosófica e política, e mais difícil você trabalhar na rede de convênios. O SUS estabelece que o paciente tem que ser atendido em 10 minutos. Como que numa entrevista de 10 minutos... consegue tratar de tantos assuntos, né? Você vai conseguir tratar de tantos assuntos. Então, você vai ver só a sua área, né? Uma consulta de urologia. Você vai ver os exames que o paciente já colheu no posto de saúde. Você vai fazer um exame físico e já vai estar estourando e tem ali mais 20 ou 30 para serem atendidos na sequência. Né? No convênio é a mesma coisa. A gente vê tabelas de profissionais de convênio com consultas marcadas a cada 6 minutos. O que você consegue diagnosticar em 6 minutos? Talvez com o avanço da tecnologia, agora, nesse congresso que eu estava na Itália, estava discutindo sobre a inteligência artificial fazer uma triagem. Já existe nos Estados Unidos funcionando. Então, você fala com um robô, com uma inteligência artificial, ela vai te fazer todas aquelas perguntas, e aí, em vez do médico, entre aspas, perder tempo, que eu acho que é ganhar tempo quando você conversa com o paciente,
Mas em vez daquele médico que está sobrecarregado perder tempo fazendo as perguntas, todas as perguntas que ele faria, que são o protocolo, a inteligência artificial já tria. Então, o paciente pelo aplicativo, pelo computador, já responderia tudo. E aquele paciente já chega para o médico com um relatório com todas as respostas e com aqueles pontos críticos, aquelas respostas que não são normais de se escutar. Isso talvez melhore a questão do acesso, do diagnóstico e do pouco tempo para o profissional atender. Mas, se você pensar no qual é o ideal, como que você vai descobrir que aquele paciente tem um câncer no intestino se ele veio só ver a próstata? Você precisa de tempo, você precisa conversar, você precisa ouvir os sintomas, você precisa pedir um exame complementar. Mesmo assim, com toda essa dificuldade de acesso à saúde, com toda essa questão financeira, de gestão de recursos, de gestão de profissionais, a gente percebe muito diagnóstico precoce, né? Tem muito paciente que aderiu que vai se cuidar. Então, o paciente já marca com antecedência a consulta, ele passa na consulta de rotina, ele aceita ser examinado, ele faz os exames e retorna. E isso é claro que existe uma responsabilidade do profissional, existe uma responsabilidade do governo, ou caso esse paciente seja um paciente privado do plano de saúde, mas principalmente o que mais importa é você educar a população para que aquele paciente tenha consciência que ele precisa passar, que ele precisa retornar, que ele precisa fazer os exames. Quando um câncer é diagnosticado no estado inicial, com raras exceções, aquele paciente vai ser curado. A grande maioria vai ser curado. Então, se diagnosticou um câncer no início, é claro que existem subtipos raros, existem alterações genéticas em algum tipo de câncer, mas não é a rotina. O câncer habitual, em qualquer lugar que ele esteja, no início ele é extremamente curável, né? Então, você fazer o diagnóstico precoce, você fazer os seus exames, visitar o médico, vai fazer com que, mesmo que na infelicidade você descobriu um câncer, a chance de cura seja muito alta. É bom, eu tenho que visitar o médico. Tá visitando hoje. Já vou completar 50 anos esse ano. E já tinha que ter, pelo menos, feito alguma coisa, né? Já. Mas igual, o exame que eu fiz foi só o de sangue. Uhum. Pelo menos não constatou... Da próstata. Não constatou nada. Sim. Mas falaram que para ser mais efetivo, e é verdade mesmo, para ser mais efetivo tem que ser o de toque ao invés do de sangue? Olha, esse assunto tem gerado muita polêmica porque os Estados Unidos nos últimos anos tirou do protocolo o exame de toque e, mais do que o exame de toque, tirou a rotina de próstata, né? Então, passou a investigar a doença só a partir do momento que o paciente apresentava algum sintoma. Sendo que, por exemplo, o câncer de próstata, o câncer de rim, são tumores que são silenciosos. O paciente não vai apresentar nada a não ser que o tumor já esteja avançado. Os outros países, Europa, Brasil, a gente mantém o protocolo de rastreamento, tá? Que é a partir dos 50 anos, você fazer, por exemplo, no caso da próstata, a investigação com exame de toque e PSA. Que aproximadamente 10% dos tumores de próstata não produzem PSA. Então, o PSA normal, às vezes você está num grupo de pacientes que não são produtores de PSA. O exame de toque por si só, também 80%, 90% dos tumores de próstata, eles nascem naquela face, justamente que é a face que a gente consegue acessar com o toque. Mas tem uns outros 15% a 20% que estão na outra área da próstata que você não vai acessar. Então, é interessante que você faça o complemento, o toque mais o PSA, porque eles juntos têm algumas séries que mostram que você pode detectar um câncer de próstata até 96% em estágio inicial, né? Então, fazer o exame de toque PSA, e muito mais do que fazer o exame de toque PSA. Quando você visita o médico, ele avalia outras questões, né? O abdômen, os rins, né? O médico, o urologista, não é um avaliador só da próstata, né? Então, tem diversas condições que o paciente não percebe, não se queixa, que numa consulta simples de rotina você consegue identificar, tratar. Então, é importante.
a gente tem tido no consultório uma grata surpresa que são os pais, quando começam a fazer a rotina de próstata, têm trazido os filhos, muitas vezes adolescentes, para a primeira consulta, para aconselhamento sobre anatomia, sobre higiene. Legal. Eu acho que o nosso futuro é bem promissor com relação à saúde. As mulheres já têm esse hábito, né? Então, a menina, quando ela tem a primeira menstruação, a mãe leva no médico, faz os exames, faz ultrassom, aconselha. E o menino vira homem, vira adulto jovem e só quando chega lá aos 50 anos começa a frequentar, se ele não tiver nenhum problema no meio do caminho. E a gente percebe que existe uma geração que vem mudando esse paradigma. Eu tenho recebido pacientes adolescentes no consultório querendo saber sobre anatomia. É normal essa pele ser assim? É normal um saco estar mais baixo que o outro? É normal aqui me coçar quando eu faço algum esporte? Então, dúvidas extremamente simples, mas que eles vão lá, identificam, eles repassam aquela informação. Depois você começa a receber o colega do colégio, que aquele jovem comentou no colégio que ele passou no urologista para um exame de rotina para saber sobre a sua saúde. E aí o colega também fica interessado em saber se ele também está tudo bem. Então, tá mudando. Eu acho que com esse advento da internet, de um podcast, a orientação, a gente está difundindo informação e as pessoas estão se cuidando mais, né? É que você é um old school ainda. Tá, né? com essa boininha aí, você é um old school. Né? Mas a próxima geração vem se cuidando mais. Mas eu tenho que me cuidar mesmo, viu? É importante. Eu lembro... Meu pai faleceu de câncer de próstata. Sim. Tem esse negócio de genética tem. mesmo? Então eu tenho que... Cuidado, então. Quando você tem um parente de primeiro grau e o câncer de próstata tem uma herança relacionada ao sexo masculino, então... meu avô materno teve câncer de próstata, não está relacionado. Agora, o avô paterno está, né? E pai, né? Ou tio ali, né? Irmão do pai, isso está relacionado à herança do câncer de próstata. Você chega a ter, dependendo da série, 40 vezes mais chance do que uma pessoa que não tenha uma herança familiar. Né? Então tanto o Ministério da Saúde recomenda que você visite ou 10 anos antes do que o governo recomenda para a população normal, ou 10 anos antes do que o seu parente teve o câncer de próstata, o que for mais cedo. Então, se a população visita com 10 anos antes do meu pai. 10 anos nada, 20 anos. Quanto meu pai? 20 anos já. 20 anos. Só que você já tá atrasado 10 anos. Ou que meu pai faleceu com 60 e... Não, sim, mas... Sim, mas quando você tem história familiar, você visita o médico 10 anos antes do rastreamento populacional. Uma pessoa que não tem história familiar, ele vai com 50. Uma pessoa que tem história familiar, ele vai vir com 40. Então você é um cara que já tá 10 anos atrasado. Entendeu? Doutor, qual que é a sua agenda? Vamos, baixa a luz aí, Guilherme. Vamos examinar essa próstata dele. Mas por isso que é importante, acho que é informação, né? Sim. E essa conversa, esse bate-papo é importantíssimo. Tem uma coisa, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tive que fazer a cirurgia da fimose. E olha só que... e por que eu fiz? Na verdade, eu via que tinha uma situação, um problema lá, mas... E isso que é perigoso, né? A gente às vezes fica constrangido de falar para as pessoas e acaba não falando para ninguém. E eu não falava nada. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, eu não falava para ninguém. Sim. Não sabia o que era. Mas num almoço, tava com uma família de amigos lá, e a mulher era enfermeira de hospital de câncer. E daí ela contando, conversando, ela falou assim, olha, muita gente morre porque espera estourar o problema para ir no hospital. Sendo que se fosse logo no início, não existe tratamento. Sim. E daí, saindo do almoço, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, poxa vida,
eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver isso aí. Uhum. Tanto que no dia seguinte eu já fui lá, fui no médico lá e mostrei o problema. Eu tava morrendo de medo, né, por causa dessa conversa. Só que daí ele olhou e ele falou: não, isso é fimose, tem que fazer cirurgia. Fiz a cirurgia e tudo bem. Mas de fato, eu acho que essa conversa é importante para conscientizar, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Sim. Tá me conscientizando. Então já sabe, né? Pois é. Não, e eu também tô nessa, né? Tem que fazer também. Você também, lá, eu também. Você tá com quantos anos, RD? 44. Já tá 4 anos atrasado. Eu tô atrasado já. Já tá 4 atrasado. anos atrasado. Aí você vai ser examinado 4 vezes. Um por cada ano. Não vamos nem falar o Jean, né? O Jean 10 vezes. 10 vezes, Eu vi uma vez um vídeo, foi até engraçado, né? Guilherme, o paciente. Não ri não que a tua hora vai chegar. Tá chegando, hein, Guilherme? A tecnologia avança rápido, mas nada como um exame físico. Tranquilo. Eu vi um vídeo, né? Daí o paciente, tipo, ele foi lá, né, no médico, daí o médico falou: poxa, mas é bom que você tá fazendo o exame e tal, mas todo mês você precisa voltar aqui pra fazer esse exame? Não, doutor, é que eu tenho muito medo, né? E tal. Falou: não, poxa, mas não precisa ser todo mês, né? Por favor, vamos prolongar isso aí. Daí beleza, daí passou um tempo, né? O médico foi fazer exame num outro médico, né? Daí quando ele chega lá, tá lá no consultório, ele vê quem saindo de lá? Aquele paciente. O mesmo paciente. Ele: mas amigo, o que você tá fazendo aqui? Não, doutor, é que eu gosto de saber ter uma segunda opinião. Isso aí esse assunto é recorrente. Doutor Matheus, eu quero agradecer você muitíssimo por ter voltado pro Brasil. Não ficar lá no exterior. Porque igual, eu gosto muito do Brasil. Sim. Então eu quero que bons brasileiros estejam aqui para fazer o país evoluir. Então por isso que a gente também tem aqui, tá trazendo pessoas igual você, trazemos já inventores, escritores e muitas outras pessoas, porque o brasileiro merece brasileiro ter coisas boas ele aqui. É habilidoso, ele é esforçado. Sim. O brasileiro tem muita qualidade. Quando eu morava na Alemanha, eles ficavam muito intrigados com essa questão do brasileiro se sentir parte do país e voltar, né? Tem muita gente morando lá fora. Mas eles me perguntavam: por que os uruguaios ficam todos aqui, os argentinos ficam todos aqui e vocês gostam de voltar pro Brasil? O que tem de tão bom lá? Eu falei: o que tem são as pessoas, né? A gente tem diversas falhas em todos os aspectos, mas as pessoas é um povo agradável, são pessoas agradáveis e onde a gente vai, por melhor tratado que a gente seja, a gente sente falta do povo, das pessoas, da comunicação, né? Acho que isso é o principal. O brasileiro tem esse hábito de voltar, né? Né? Mas muito obrigado por você ter voltado aqui, viu? Obrigado. Doutor Matheus, a gente já ultrapassou o tempo. Pô, a conversa tá tão boa, vamos marcar o pod 2. Vamos com certeza, vai ser um prazer. Sim, com certeza. A gente chama até o Emanuel aí pra participar. Aí vai ser só café que nós vamos tomar. Aí vai durar 10 horas, cheio de café na cabeça. Doutor Matheus, 2 coisas que eu sempre peço pro pessoal que vem aqui. Primeira, deixe uma mensagem pra juventude aqui. Muito boa, muito boa. A mensagem que eu tenho para deixar é o seguinte: dificuldades todo mundo tem, né? Eu acho que o sonho, o desejo de fazer as coisas diferente tem que ser diário, tem que ser o motivo para a gente acordar todos os dias e fazer a diferença. Não basta a juventude ficar reclamando. Nós sabemos que existe um monte de problemas no nosso país, no mundo, mas aquele cara que é jovem, ele tem que ter ideia que o futuro dele, ele que vai fazer, o futuro da família dele, ele que vai fazer. E que não dependam dos benefícios, tanto da iniciativa privada quanto pública, né? O nosso destino, a gente que faz. Eu saí daqui do Brasil, a gente, para morar lá fora,
A gente vendeu casa, né? Vendeu apartamento, vendeu carro. E para aprender uma coisa que não tinha o ensino aqui, né? Então, e quando a gente volta, a gente consegue conquistar tudo de novo. Então, a gente não tem que se apegar nas questões financeiras, nas questões filosóficas. A gente tem que fazer aquilo que o nosso coração tá direcionado e fazer o nosso melhor a cada dia, né? Fazer as coisas com paixão, no caso, então, de quem deseja essa profissão de médico, de cuidar de gente, é uma necessidade que você ame aquilo ali a cada dia, né? Que você ame a cada dia, porque as dificuldades aparecem e você tem que estar sempre motivado para fazer o seu melhor, para passar pela próxima etapa. E é impossível você não ter sucesso quando você faz as coisas com amor. Sempre que você faz as coisas com amor, que você faz as coisas com carinho, que você faz com dedicação, elas sempre vão dar certo. Sempre você vai ter sucesso. Sempre Deus vai nos capacitar a subir um novo level, um novo degrau, quando a gente faz as coisas com amor. É isso. Legal, hein? Muito bom. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Dr. Matheus, você tem um único pedido para a humanidade. Eita. O pedido é que a humanidade aceite Jesus como Senhor e Salvador. Nossa, perfeito, hein? Tá certo. Que reconheçam a soberania de Deus, que reconheçam a nossa necessidade em ter uma intimidade com Deus. Muitos dos problemas que nós passamos hoje enquanto sociedade foi o distanciamento das pessoas de Deus. Não estou falando de religião, estou falando de relacionamento com Deus. Quando as pessoas se distanciaram de Deus, elas passaram a temer menos os controles sociais, né? Quando você tem temor a Deus, você é um cara honesto, você respeita o próximo, você respeita o seu organismo como um presente de Deus, você respeita a sua família, você respeita a sua esposa. Então, nós precisamos estar próximos de Deus, porque a proximidade de Deus nos faz pessoas melhores a cada dia. Então, eu pediria, esse seria a minha aposta no Gênio, apresentar a todos a palavra de Deus. Tá certo. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. E só uma observação, né? Você comentou sobre Deus, sobre Jesus Cristo, né? E eu acho que a medicina é muito ligada a isso, né? Eu acho que sempre quando algum familiar meu já fez cirurgia, seja minha mãe, minha esposa, já teve que fazer, sempre que eu precisei orar, eu orava para Deus, né? Abençoar as mãos dos médicos, né? Para que inspirasse a fazer tudo certinho, né? E realmente eu acho que é um trabalho que, claro, né? Tem que ter muito conhecimento, muito estudo, mas Deus, ele participa do lado de você. Claro. Acho que todo mundo que estuda uma área, quanto mais você estuda, mais você percebe a sua necessidade de Deus, né? Quanto mais você estuda, você vê que o conhecimento é algo infinito e que todas essas possibilidades só podem ter sido criadas por Deus, né? Então, quando você estuda, quanto mais você estuda, mais humilde você se torna, e mais a necessidade de Deus você percebe. Então, é impossível que exista um cientista verdadeiro, um cara que realmente estuda, um cara que não acredite na necessidade de Deus no cotidiano do homem, né? É isso. Tá certo, obrigado mesmo. Pessoal, sigam o Dr. Matheus nas redes sociais. No Instagram é @Dr. Matheus Paiva e no LinkedIn Matheus Miranda Paiva. É isso mesmo? Isso, conta novinha do LinkedIn, só pra vir aqui. Tá certo, pessoal. Pessoal, também sigam a gente, o Hora do Pod. Nós estamos no Instagram, Hora do Pod Oficial. Nós estamos no YouTube, Hora do Pod, TikTok e também no Spotify. Pessoal, sigam, compartilhem, deixe seu joinha e também comentem nos episódios, porque aí a gente consegue trazer mais pessoas, igual o Dr. Matheus, excelente pessoa. Prazer. E a gente consegue elevar mais o nosso Brasil.
Isso aí. Falou, Obrigado, pessoal. gente. Valeu, um abraço. até mais. Obrigado. Obrigado.